Bom, e nesta tarde, então, nós teremos na estação Entomologia e Fitopatologia os pesquisadores da FAPA, Alfred Stetzer, né? Eu falei que eu estou aprendendo ainda a pronunciar estes sobrenomes, a Cristiane Gardiano Link e Heraldo Rosa Fexa e também Dauri Tesman, que vão trazer informações com o tema Como integrar o controle biológico no manejo de pragas e doenças. Então, eu convido neste momento o Alfred, que dará início, aliás, a Cristiane, me perdoem, a Cristiane dará início e, na sequência, vai convidar o Alfred. Também o Heraldo e o Dauri estão em Maringá e estarão online nesta tela que nós temos preparada aqui para passar informações a todos nesta tarde. Então, agora eu convido, sim, a Cristiane, que vai dar início. Cristiane, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. É com você. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, então. Vamos começar com a nossa sessão da fitopatologia e entomologia, onde nós vamos estar falando sobre o tema como integrar o controle biológico no manejo de pragas e doenças, né? Esse é um tema que agora a cooperativa está pegando como novo e estamos começando com os trabalhos com os nossos cooperados. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que seria esse controle biológico, né? O controle biológico, então, ele consistiria no uso de organismos vivos, sendo eles micro ou macro, né, que seriam os micro-organismos, e os macros seriam insetos, que possam estar controlando também outros insetos e doenças, né, que vão estar causando danos nas lavouras. São chamados agentes de controle populacional e ocorrem naturalmente no ecossistema, né? Então, eles podem estar agindo de forma como fixadores de nitrogênio e solubilizadores de fosfato, promotores de crescimento e mesmo no controle biológico de pragas e doenças. Como agentes biológicos, de controle biológico, nós temos, então, alguns grupos principais que são bastante estudados, dentre eles o gênero Trichoderma, onde nós temos bastante estudos falando sobre o controle de Rhizoctonia solani, Pythium, Fusarium, Sclerotinia, né? Onde o tricoderma, temos alguns exemplos, como o tricoderma harzianum, o tricoderma asperellum e o tricoderma também aqui mostrando como ele faz o parasitismo da Rhizoctonia, onde ele faz o controle da doença na forma de parasitismo. Aqui, só para ilustrar também, a gente tem um exemplo onde nós temos um filtrado, aqui a testemunha com esclerotínia, aqui tem um filtrado misturado ao meio de cultura contendo tricoderma, aí a Rhizoctonia não consegue crescer, o tricoderma inibe o crescimento dela, e nessa outra foto é a mesma coisa, também ela nem se desenvolveu. Outro grupo que temos que funcionam como agentes de controle seriam as bactérias, né? Os bacilos, que é bastante estudado também, onde tem estudos que demonstram o controle de Rhizoctonia solani, Pythium, Fusarium e nematóides também. As Pseudomonas fluorescens também são bastante estudadas, onde tem o controle do mal do pé do trigo, murcha de Fusarium, Sclerotinia, Rhizoctonia e coletótrico. Nas figuras que podemos ver a inibição do crescimento de Rhizoctonia solani e aqui o bacillus. Então, ele libera substâncias e acaba que inibe o crescimento do patógeno. As pseudomonas funcionam da mesma forma. Aqui tem a colônia de pseudomonas e eles acabam inibindo o crescimento do patógeno, que nesse caso seria o coletótrico. Então, os mecanismos de ação no controle de fitopatógenos, temos ele como antibiose, que seria, como eu demonstrei na figura anterior, onde você tem o agente de controle biológico, ele produz alguma substância e inibe o crescimento do patógeno. A competição, onde tem o agente de controle biológico, no caso aqui o tricoderma, e aqui tem a esclerotínia, que eles vão competir pelo espaço, seja por nutrientes, por oxigênio ou algum outro tipo, e eles começam a competir. E o agente de controle biológico acaba que toma a maior parte do espaço e o patógeno não se desenvolve. O parasitismo,
que seria, aqui tem uma hifa de Rhizoctonia e a tricoderma parasitando o fungo. Nematóides também, onde isso aqui é fungo, que acabam predando, né, que seria, no caso, a predação. Eles captam o nematóide e acabam por estrangular. A indução de resistência, onde é aplicado algum agente de controle biológico e é induzida uma resistência na planta, como se fosse uma vacina. E a promoção de crescimentos, onde temos alguns agentes de controle biológico que também funcionam como promotores de crescimento para a planta. Para controle de insetos, também nós temos o grupo dos vírus, onde o baculovírus é o maior grupo que faz o controle de insetos. As bactérias do gênero Bacillus também, onde temos as chamadas BT, que são os Bacillus thuringiensis e os Bacillus cereus. E os fungos, que temos os metarrhiziums e as bovérias. Como promotores de crescimento, temos 3 tipos de ação deles, né? Então, nós temos a biofertilização, que é onde tem uma melhora na captação de nutrientes. A rizorremediação é o controle de estresse. E controle de estresse, né, que é onde essas bactérias elas colonizam a rizosfera da planta e faz com que a planta consiga crescer ou controlar, ela fica suscetível, aquela que está suscetível ao estresse acaba que consegue se desenvolver melhor. E a fitoestimulação, que é uma estimulação da produção de hormônios da planta, fazendo com que a planta cresça e se desenvolva melhor. As bactérias, então, nós temos o gênero Bacillus, que é as mais estudadas, Bacillus megatherium, Azospirillus, né? Aí dá para ver exemplos de fixadores de nitrogênio, como Bacillus, Azospirillus e entre outras, e solubilizadores de fosfato também, os Azospirillus, Bacillus, Pseudomonas e Rhizóbiums. Os fungos também temos o grupo dos tricodermas, os tricodermas Harziano e o Asperellum também agem agindo na planta como promotor de crescimento. Né? Eles podem ajudar a planta na solubilização de nutrientes, melhor absorção de nutrientes, controle de patógenos de solo, controle de nematóides, entre outros. E para fazer essa seleção de micro-organismos para o controle biológico, a gente tem que seguir algumas regras, ou algumas características esse micro-organismo tem que ter. Ele tem que ser efetivo em baixas concentrações, ele tem que ser capaz de sobreviver em condições adversas, ser eficiente contra uma vasta gama de patógenos, né? Habilidade para se desenvolver em um meio de cultura barato e em fermentadores, ser geneticamente estável, ou seja, não ter variabilidade, né? Quando faz o isolamento e vai se usar. Tolerância a tratamentos químicos, pois a gente trata o uso do controle biológico em integração com outros meios de controle também, não ele sozinho, né? E não ser patogênico ao homem. Na produção on-farm, que é onde alguns dos nossos cooperados estão começando a entrar agora, a gente tem, assim, o que seria essa produção on-farm? A multiplicação dos micro-organismos dentro da própria fazenda, através de alguns equipamentos, bioreatores, sejam eles os mais sofisticados ou tem alguns outros exemplos um pouco mais simples, né? E o que acontece com essa produção on-farm? Ela tem algumas divergências. Na parte legal, ela é amparada pela legislação. O decreto 6913, ele traz a definição de que o produto fitossanitário ele pode ser usado e aprovado para agricultura orgânica. Então, é dentro dessa lei que ela está amparada. A qualidade do produto é outra divergência também que costuma se discutir. Então, para estar utilizando esse tipo de produto, tem que ter uma análise de contaminantes e uma análise de concentração também do produto, onde o mínimo a gente sabe que é de 10 a 9 esporos ou bactérias por ml do produto. Qual que seria a diferença, então, de uma produção on-farm e de um produto comercial? O produto comercial, ele segue toda essa cadeia, desde o inóculo, vai para o preparo do meio de cultura, a fermentação, a concentração é definida na parte comercial, formulação e invase. A formulação determina o tempo de prateleira. No on-farm, ele parte do inóculo para o preparo do meio de cultura e para a fermentação. Daí já é aplicada diretamente no campo. Ele não tem o tempo de prateleira igual a um produto comercial.
As bactérias, então, produzidas nas biofábricas, as mais produzidas seriam os Bacillus subtilis, os Bradyrhizobiums, os Bacillus thuringiensis, os Bacillus pumilus, o metilotróficos e os azospirillums. Esses têm várias gamas de várias ações, desde solubilizador de fosfato, fixador de nitrogênio, controle de pragas, né, controle de doenças da parte aérea ou da parte do solo, né? E entre eles também tem as pseudomonas e essas outras espécies de bacilos, né? Os licheniformes, Aribatae, Megatherium e o Amylocephasciens. A produção on-farm em relação à produção comercial, como eu falei, ela está amparada pelo decreto, né, 6913, ela não pode ser comercializada, ela é feita para uso próprio na fazenda. Ela requer uma estrutura mínima de produção, né? Ela não existe formulação, a vida de prateleira dela é bem curta, é de 1 semana, e o controle de qualidade de forma manual. É feito lá, você pega uma amostra e leva para o laboratório. Na produção comercial, esses produtos eles podem ser comercializados, os métodos de produção é exclusivo, a formulação é sofisticada, eles possuem um segredo industrial ou a patente, né, para a empresa. A vida de prateleira dela é longa, então é um produto que pode ser armazenado por mais tempo, né? E ele tem um responsável técnico. As limitações impostas, então, nos produtos biológicos seria com relação à especificidade, ou seja, ele não tem um largo espectro de ação. Os cuidados especiais de armazenamento, porque dependendo da forma que armazena, você pode perder o produto, pois se trata de organismos vivos, né, ali dentro. A aplicação, ela deve ser realizada em condições específicas, com temperaturas amenas, abaixo de 20 a 25 graus, umidade relativa alta, acima de 65%, né? E menor radiação da luz ultravioleta, ou seja, ser aplicado no final da tarde, à noite ou em dias nublados. Por que todas essas condições específicas? Porque se trata de um organismo vivo, com temperaturas altas, com umidade relativa baixa e com muita luz, você pode estar inativando o organismo. Então, como considerações, a gente tem, assim, de uma forma geral, que o controle biológico, ele é dito como um manejo sustentável. Deve haver uma integração entre os manejos para o melhor controle de pragas e doenças, entre biológicos e químicos. Os micro-organismos, eles podem fazer um controle biológico de pragas e doenças, né? Temos organismos que fazem fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato, promovendo um crescimento da planta. Os on-farm, eles têm a produção de agentes biológicos na fazenda. Ele não é ilegal, contudo, ele deve ser feito para uso próprio. Ele não pode ser comercializado. E cuidados na fabricação, com uma estrutura mínima, para ter o controle mínimo necessário, ou seja, para eu evitar contaminantes e na hora de eu estar aplicando no campo. E um controle de qualidade, onde se faça a quantificação desses esporos ou bactérias e de contaminantes também, que pode ser levado em laboratórios para ser feitas essas análises. Então, é isso. Da minha parte, seria esse. Agora, eu vou convidar o Alfred, que vai dar sequência. Obrigado, Cris. Uma boa tarde a todos. Eu vou continuar um pouco com a parte focando agora como inserir o manejo biológico dentro do manejo integrado de pragas. E depois eu chamo meus colegas lá em Maringá para dar continuidade na parte de doenças. Então, quando a gente fala em manejo integrado de pragas, a gente não pode esquecer dessa figura que eu estou postando aí para vocês, que é o esquema do manejo integrado de pragas mesmo. Então, a gente tem os pilares e nós temos a base do manejo integrado de pragas. Para eu ter um controle efetivo, eu tenho que considerar tudo isso. Então, veja, lá na base, eu tenho as condições do ambiente, eu tenho o monitoramento de pragas, eu tenho a identificação do nível de controle, a própria biologia do meu inseto interfere nos meus meios de controle. E aí, nos pilares, justamente, eu tenho diferentes modos de fazer o manejo, né? Hoje, o principal, com certeza, em larga escala, em áreas com larga escala, é o controle químico, mas a gente tem outras ferramentas de manejo, e um deles a gente vai comentar aqui hoje, que é o manejo biológico. Tá? Então, eu não preciso depender exclusivamente
de um único modo de controle, eu posso usar várias ferramentas para fazer o meu manejo de pragas. A Cris já começou a falar um pouco dos organismos que fazem o controle de pragas e doenças. Eu só abri um pouco mais aqui para a parte de manejo de pragas. Então eu dividi isso em 3 grandes grupos. Nós temos então os bioquímicos, que são basicamente alguns produtos ou extratos de plantas, por exemplo, que fazem o controle de pragas, e alguns semioquímicos, né, que são basicamente feromônios que auxiliam no controle de pragas. Do modo geral, os semioquímicos a gente usa mais para fazer monitoramento, mas a gente acaba tendo um controle também pela captura por esses produtos. Do modo geral, em cereais de inverno, são produtos pouco usados para fazer o manejo. Nós temos os micro-organismos também, que são hoje as principais ferramentas, junto com os macro-organismos, para fazer o manejo de pragas dentro do controle biológico. Aí a gente divide em bactérias, fungos, vírus, são diferentes agentes que auxiliam nesse manejo, né? Hoje, diferentes bactérias, basicamente bactérias aí, do gênero Bacillus, que fazem o controle de insetos. Nos últimos anos, vários vírus foram lançados para uso comercial, né? Vírus são agentes específicos, então eles vão bem seletivos, então eles vão atacar uma espécie bem específica e não vão interferir outras espécies, né? Então, por exemplo, vocês conhecem muito bem o vírus, baculovírus anticárse, que controlava exclusivamente anticárse e gematalis na cultura da soja. Hoje nós temos vários outros vírus específicos para Spodoptera, por exemplo, em várias culturas, para falsa medideira, por exemplo, em soja, helicoverpe e assim por diante. E também temos os macro-organismos, que em grandes escalas a gente trabalha mais com insetos, mas em casos de vegetação temos ácaros, nematóides fazendo esse controle de insetos. Basicamente, quando a gente fala aí em macro-organismos, a gente tem que lembrar lá do tricograma, enfim, tem outros agentes que fazem esse controle. Mas entrando um pouco na parte de manejo, né, eu vou dividir isso, cereais de inverno, em 2 grandes grupos, que são sugadores, focando em afídeos, em pulgões, em cereais de inverno, e depois vou falar um pouco mais de lagartas. Quando a gente fala em pulgões, em cereais de inverno, a gente tem que lembrar que isso é um sistema um pouco mais complexo. O pulgão por si só traz um dano para esses cereais, mas ele também é um vetor de alguns vírus, que a gente chama aí de vírus do nanismo amarelo da cevada, e esse vírus sim causa dano nos nossos cereais, tá? Se a gente pegar aí um histórico aí desde 2011, qual que é o dano desse complexo nos nossos cereais? Ele está ao redor aí de 14% aí na média de várias safras. Claro que isso influencia, o clima influencia isso, a nossa cultivar é influenciada, né? Tem cultivares que toleram mais o ataque do vírus, outras menos, mas do modo geral a gente tem um dano aí, se a gente não manejar esse complexo, aproximadamente 14% na produtividade. Fora os danos que a gente tem na questão de qualidade e outros atributos. Então, nessa figura vocês conseguem ver como é que é a evolução da população aí, da população de afídeos, de pulgões, durante o ciclo da cultura. Vocês têm 2 linhas aí. A linha em azul representa as populações em invernos mais quentes, com poucas geadas, e vocês observam que, ou menos chuva inclusive, né, mais ou menos um ano que nem esse, então as populações elas crescem mais cedo, atingem picos bem mais elevados do que a linha em vermelho, que é uma linha aí, uma população no inverno, diria normal, com geadas frequentes, com chuva dentro da média e assim por diante. Então, o primeiro passo, quando a gente fala em manejo de pragas, é conhecer isso. Eu sei que em anos mais secos eu vou ter mais problema com pulgões do que em anos, diria, com clima mais dentro da normalidade. Tá? A nossa surpresa para esse ano é um ano bem seco, né? Temperaturas extremamente elevadas, a gente esperava uma alta população de pulgões, a gente viu que não aconteceu exatamente isso eu vou mostrar na figura na sequência. A gente começou a observar vários inimigos naturais. Isso é natural, é muito frequente quando a gente fala, quando a gente vê cereais de inverno, o controle biológico natural, ou seja, simplesmente é um biológico que foi introduzido, por exemplo, parasitóides foram introduzidos aí no Brasil na década de 70, 80, se não me engano,
e esses agentes eles estão aí e fazem o controle natural para nós sem fazer nada, né? Isso é um controle de graça e ajuda a manter a população baixa. Então, a gente tem essas múmias que são pulgões parasitados. Dessa múmia aí, que estão nas fotos aqui, que é realmente um pulgão, vai emergir um parasitoide que continua esse ciclo de parasitismo. E esse ano a gente viu muito esse outro inseto com asas aqui, que é um crisopídeo, que também é um predador de pulgões. Então, realmente a gente tem isso naturalmente para nós, e a gente pode considerar isso para algumas pragas, com certeza, esse controle biológico natural nosso. Tá? Nesses dois gráficos aí justamente está essa relação entre minha população de pulgões e a minha população de parasitoides. Veja, 2019 com 2020, em termos de clima, eu diria assim que foi muito semelhante. Claro que existem diferenças, mas, do modo geral, foram anos bem mais quentes e bem mais secos. Em 2019, a gente vê que lá o quadro em azul predomina, ou seja, a gente teve altas populações de pulgões e poucos parasitoides associados aí nos nossos monitoramentos. E a gente viu, se a gente lembrar um pouco, ano passado aí, dentro dos últimos anos, foi o ano com a maior população de pulgões que a gente já tinha visto. Realmente a gente teve que aplicar muitas vezes para controlar essa população. Basicamente por uma falta de estabelecimento de parasitoides. Tá? Eu não vou explicar nesse momento os fatores que contribuíram para isso, mas é importante a gente lembrar aqui. Os parasitoides não conseguiram se estabelecer e isso contribuiu para o meu aumento populacional de pulgões. Já nesse ano, mesmo com o clima mais seco, vejo que virou um pouco esse quadro. Eu tenho muito mais vermelho do que azul. O vermelho, então, representa o parasitoide e mostra que as minhas populações de parasitoides foram muito superior às minhas populações de pulgões. Por isso mesmo num ano tão seco quanto esse, as populações foram bem mais facilmente manejadas. E aqui só um esquema mostrando como integrar agora o manejo biológico dentro desse manejo de pragas, focando em pulgões. A gente tem aqui as linhas agora de vários anos, não só das últimas 2 safras. Em azul a linha de parasitoides, vocês vejam que tem um pico inicial aí no início da cultura de parasitoides, depois ela cai e depois começa a realmente aumentar a minha população de pulgões. E aí sim eu tenho que considerar isso novamente para ver quando que eu começo a fazer o meu manejo químico ou o meu manejo biológico. No início, com certeza, a gente faz o tratamento de sementes. A cultura, hoje, os cereais de inverno são altamente sensíveis ao vírus no início da fase vegetativa, e por isso mesmo a gente faz o uso de tratamento de sementes. E aí, naquele primeiro pico aí de parasitoides, a gente não faz normalmente o emprego de inseticidas químicos, né? A gente deixa realmente o controle biológico natural agir e depois disso a gente começa a colocar as estratégias aí de manejo dentro da lavoura. E aí normalmente a gente faz isso com inseticida, mas existem aí outros meios de fazer isso, né? A gente tem alguns extratos e óleos naturais que misturados aí com inseticidas funcionam muito bem. Macro-organismos é um pouco mais complicado, né? Hoje não tem uma produção comercial, a gente não tem produção comercial desses macro-organismos para controle de pulgões, mais focado em lagarta. E como a Cris falou, tem algumas bactérias que podem ser produzidas na produção on-farm que fazem esse controle, que nesse caso seria a cromobactéria. Quando a gente fala em lagartas, da mesma forma, eu tenho que considerar várias coisas. Nós temos espécies diferentes que requerem manejos diferentes. Então, manejar uma lagarta do trigo é diferente do que manejar uma aspodóptera, por exemplo, em cereais de inverno. E eu tenho que diferenciar isso para ter sucesso no controle. Então, o esquema aí, o que acontece durante o ciclo da cultura? Vocês conseguem ver na linha azul que é a aspodóptera. Isso tem aumentado nos últimos anos. A gente tem um pico inicial bastante expressivo da Spodoptera, e ela volta a ocorrer aí no final do ciclo da cultura, cortando espiga. Helicoverpa não está sendo mais uma praga importante em cereais de inverno, deu um susto inicial lá alguns anos atrás, mas realmente ela desapareceu, está bem estabelecido isso, o controle biológico dela, natural dela. Mas nós temos uma outra lagarta, que é a lagarta do trigo, que também tem aparecido um pouco mais para o final do ciclo. Então eu tenho que
entender isso, qual que é normalmente o momento-chave de aparecimento para eu adotar ou meu inseticida, um inseticida específico, ou minha tática de manejo específico, como um biológico, por exemplo. Quando a gente fala em Spodoptera inicial, a gente tem esse dano, vocês conseguem ver na primeira figura, uma raspagem leve, essa lagarta, se não controlada, ela cresce, vai para o solo, corta perfilho. Aí nós temos, em consequência da redução do número de perfilhos, uma diminuição da produtividade. Então eu tenho que considerar isso na fase inicial, que é justamente aquela população inicial de Spodoptera. Depois, essa própria lagarta, junto com alguns anos, Helicoverpa, eu tenho consumo de grãos, inclusive corte de espiga, isso foi muito comum de ver nesse ano mais quente. Tá? Então também, novamente, eu perco uma espiga, eu tenho redução da produtividade, então eu tenho que realmente ir na minha lavoura, ver o que eu tenho lá para fazer o controle. E também eu tenho, por exemplo, uma lagarta do trigo que causa uma desfolha alta se não for manejado. Então realmente eu tenho que entender o que eu tenho na minha lavoura para fazer o manejo. Dentro da parte de bactérias, o principal agente aí de controle biológico são os bacilos, são os BTs. Né? Os BTs, veja, a primeira tabela mostra a diferença dos produtos BTs. Né? Então tem o Bacillus thuringiensis courstaki, tem o Bacillus thuringiensis aizawaii, e eles produzem cristais diferentes. Né? São os mesmos cristais proteicos que a gente tem dentro das nossas plantas transgênicas. Então, alguns produtos, alguns desses inseticidas biológicos produzem uma concentração mais alta de Crium-AC, por exemplo, que é o mesmo cristal que está dentro da nossa soja intacta. Em contrapartida, não produzem outros, e assim por diante. Então, conhecendo cada inseticida, ou seja, cada concentração de cristal que cada um produz, eu posso fazer esse manejo ou posicionar esse inseticida. Tá? Por que isso? Porque na tabela de baixo vocês conseguem ver, Spodoptera, por exemplo. Não adianta ter um produto que produza Crium-AC, o cristal Crium-AC, porque não é uma praga que é sensível a esse cristal. Então, eu tenho que escolher os produtos conforme a suscetibilidade da minha praga. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma Spodoptera, ela é altamente sensível a Crium-C e não Crium-AC, tá? Então muda, Crium-D e as proteínas Viptera. Então eu tenho que voltar para a tabela anterior e ver, normalmente os produtos BT aizawaii são melhores indicados para controle da Spodoptera. Então eu realmente, conhecendo isso, eu posso selecionar o meu inseticida biológico da melhor forma possível. E isso vai para qualquer praga. Né? Eu tenho uma sensibilidade da praga à proteína, tenho resistência, inclusive, e eu tenho que considerar isso dentro da escolha. Então, o controle biológico funciona colocando na parte de lagarta. Então, tem os gráficos aqui. As linhas em azuis aí são os controles de Spodoptera frugiperda, em verde, Pseudaletes sequax, que é a lagarta do trigo. E eu vejo, comparando com o meu químico, se eu colocar, por exemplo, um inseticida específico um vírus específico para Spodoptera frugiperda, eu tenho controles bem semelhantes ao inseticida químico. Da mesma forma, se eu colocar o meu BT corretamente posicionado, eu tenho controles bons. Então, veja, um outro BT já não funciona tão bem para frugiperda. Então, eu realmente tenho que conhecer também qual que é o meu agente de controle biológico para fazer esse controle. E só para resumir tudo isso, biológico não é a mesma coisa que químico. É bem mais complexo e eu tenho que considerar várias outras coisas. Então eu fiz um esquema geral como inserir os biológicos no sistema. Então é possível fazer isso? Sim. Então, mas primeiro eu tenho que fazer algumas perguntas. Eu faço monitoramento de pragas? Se eu faço monitoramento de pragas, eu sigo. Se eu não faço monitoramento de pragas, eu vou para inseticida químico, que é muito mais seguro. Segundo, eu vou aplicar... Eu fiz um monitoramento, eu estou no início da infestação e tenho, por exemplo, lagartas pequenas, sim, eu vou continuando eventualmente com o controle biológico. Se eu tenho lagartas maiores fora do estádio, eu vou partir, com certeza, para um inseticida químico, que é muito mais seguro. E a última pergunta aí, eu tenho uma tecnologia de aplicação adequada, principalmente aí dentro da produção farm, eu tenho que considerar isso. Se eu vejo vazão, se eu vejo pH de cauda,
Se eu faço esse monitoramento de tecnologia de aplicação, eu com certeza vou ter sucesso no controle biológico. Se eu não faço isso, é muito mais seguro trabalhar com os químicos. Então, só para fechar, então, algumas considerações. Hoje a gente vê que realmente a utilização de produtos biológicos ele está crescendo. Você vê isso nas pesquisas aí de mercado. Parte disso é que o próprio consumidor está exigindo produtos mais sustentáveis, com menos químicos, né? A gente não está falando ainda em uma agricultura orgânica, mas inserir alguma coisa mais sustentável no sistema. E claro que as empresas, essas multinacionais, estão indo atrás disso. Então a gente vê na mídia aí várias empresas grandes, focadas normalmente em agroquímicos, simplesmente estão investindo em produtos biológicos. Uma coisa importante, principalmente quando a gente fala em cevada, esses produtos eles não estão registrados por cultura, e sim por alvo. Então, se ele está registrado para Spodoptera, por exemplo, ele pode ser utilizado em qualquer cultura. E da mesma forma, eu acho que assim, existe uma boa oportunidade para a gente melhorar a parte técnica, né? Se eu coloco um inseticida biológico ou um fungicida biológico na minha lavoura, eu vou ter que considerar, eu vou ter que ser mais técnico, eu vou ter que ir para o campo, eu vou ter que realmente identificar corretamente a praga, o estágio e assim por diante. Então, acho que é uma oportunidade para a gente evoluir aí dentro da estratégia de manejo. Beleza? Eu vou passar para os meus colegas lá, para o Heraldo e para o professor Dauri, que estão em Maringá. Vamos lá, estão aqui já, apareceram na tela. Heraldo, professor Dauri, boa tarde. Passo a palavra para vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer aí nós estarmos aí novamente tentando contribuir com vocês aí nesse Winter Show. Nós estamos aqui em duas vozes aí, eu, professor Dauri. O professor Dauri aí tem a palavra. Boa tarde, pessoal. É um prazer colaborar novamente com o Winter Show. Então... Bom, pessoal, então nós vamos fazer uma apresentação em duas vozes aí, apresentando todo um sistema produtivo, pensando em controle de doenças, o que aconteceu esse ano ao longo do período, até essa data de hoje, o que tem pela frente, né? A relação entre o manejo químico, biológico e a indução da resistência, como é que isso acontece a nível de campo, como é que se enxerga isso para a gente ter sucesso. Nós vamos compartilhar agora a apresentação. Então, pessoal, nós vamos compartilhar com vocês aí essa apresentação. Eu acredito que os senhores estão visualizando, né? Então, o objetivo aqui é falar sobre a situação e as perspectivas de manejo de doenças na safra 2020. Bom, nós temos uma safra rodando, né? Então, nós vamos fazer uma síntese, né, do acontecido na safra, né? As informações que a gente vai apresentar, né, a coleta das informações, ela tem como base o projeto Radar, né? Esse projeto ele permite coleta de dados climáticos, coleta de isolados, o monitoramento dos patógenos, né? Então é importante isso aí. Dentro desse trabalho aí do Radar, que nós monitoramos 17 municípios, o que nós visualizamos é o seguinte: todo o trabalho que é feito, tanto pela parte de molecular, de identificação dos patotipos e variações genéticas dos fungos que atacam as culturas, nós fizemos através do Radar, nós fizemos levantamentos e coletas nos 17 municípios. Essas coletas são realizadas dentro da região da abrangência da cooperativa agrária, e essas amostras são trazidas para Maringá e feita toda uma análise de DNA. O objetivo disso é ver quais são os nossos inimigos, como é que nós podemos manejá-los de forma mais eficiente e que tenha uma boa performance no controle químico ou biológico. Só para efeito de logística, pode mudar o slide, tá? Eu acho que nós temos que informar quando mudar. Então, com relação à análise de clima, nós podemos ver o seguinte, ó. Nós temos uma variação muito grande de chuvas esse ano, conforme os meses, né? Então, podemos ver o seguinte: tivemos 2 meses com chuvas mais intensas, né? E os outros meses o volume de chuva foi mais baixo. Só que olhando os 2 meses,
podemos observar o seguinte, que parece ser grande a chuva, só que ela foi muito mal distribuída. Pode passar o próximo. Então, dentro disso, podemos observar o seguinte, ó, dentro dos meses, podemos ver que ocorreu um acúmulo de chuvas em alguns momentos aí, né? E isso acarretou alguns problemas. Na fase inicial da cultura, tivemos o perfilhamento e depois tivemos muita seca e geada. Essa seca e geada fez com que nós tivéssemos perdas de perfilhos, né? Depois veio as chuvas. Passado um período de chuvas, tivemos também outro período de veranico, que isso nos acarretou em alguns problemas conforme a região, que é, principalmente na cultura da cevada, alguns abortamentos. Algumas regiões não aconteceu, outras regiões aconteceu o abortamento de algumas espiguetas, que foi porta de entrada para a giberela, que nós estamos vendo hoje, né? Então, o que acontece? Então, foi feito todo um manejo para reduzir isso aí, devido ao fato de que nós poderíamos ter problemas com o efeito da giberela e termos problemas com relação à DOM. Próximo. Bom, esse slide, ele está pequeno, mas é só para dar uma ideia do molhamento foliar, né? Então, os sensores, na verdade, a cooperativa tem uma rede de 23 estações. Esses dados são apenas de uma das estações, no caso, a estação da FAPA. E esse aqui é o número de horas, né? Aquele 0 a 24, é o número de horas de molhamento foliar. Então, esse foi um ano mais seco. Ele foi mais seco, mas teve orvalho, né? Então, o molhamento foliar, para nós, no manejo de doença, ele é muito importante, porque ele é um indicador de pisar no freio ou no acelerador em relação às recomendações. Então, se nós observarmos aí, então, o orvalho foi o suficiente para favorecer o avanço de uma bacteriose, foi suficiente para favorecer o avanço de algumas manchas em alguns locais, em algumas regiões, e alguns locais que o orvalho estava mais ou menos um pouco menos, né? Nós tivemos um avanço muito sério da questão do oídio na cultura do trigo, né? Que foi uma dificuldade no controle. O próximo, por favor. Bom, esse gráfico também, a ideia aqui é a oscilação da temperatura, a temperatura mínima e a temperatura máxima, né? Essa linha a laranja aqui no meio é a temperatura de 17 graus, que é a temperatura acima da qual a maior parte das doenças, que são problemas para nós, elas passam, né, a ser problemas. E se nós olharmos aí, nós podemos ver o seguinte, isso aí, na verdade, é um eletrocardiograma. Nós podemos notar o seguinte, que onde está o pico em vermelho, acima do amarelo, são condições ótimas para o avanço da doença. Então, tivemos vários momentos, tivemos picos de evolução da doença. E, muitas das vezes, os senhores puderam ter dificuldade de controle com relação a isso, devido ao fato desses picos. Aí, fácil aplicação, ganha-se mais na frente residual. Em algumas situações, pode ser que a gente faça a aplicação, a condição ainda esteja favorável e a taxa de evolução de uma mancha, por exemplo, acontece ainda. Então, eu tenho que reduzir meu número de intervalo de aplicações para fazer um bom controle. Quando eu subo, né, do sul do Paraná em direção ao norte, né, vai esquentando, né? Aí vai esquentando e chove menos, né? Então, a temperatura aí no sul, aí tem mais umidade, mas a temperatura ela acaba sendo mais frio. Na medida em que eu vou subindo aqui para o norte do Paraná, chove menos, mas a temperatura é mais acelerador. Então, por exemplo, aqui em cima, pode chover menos, mas quando chove é mais quente. Então, eu posso ter problema bastante de doença. Então, a taxa de evolução da doença é muito maior. Então, nós podemos comparar o norte do Paraná, podemos pegar aqui Roncador, Manoel Ribas, Laranjeiras do Sul, o lado de Candóia ali, Goioxim, são regiões que são um pouco mais quentes. Se tiver disponibilidade de umidade, temperatura eu já tenho, tiver umidade suficiente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma taxa de evolução da doença muito mais rápida. Com isso, eu vou ter mais dificuldade de controle, né? E eu vou acarretar em problemas com relação a fazer mais aplicações para poder segurar essa moléstia. Próximo, por favor. Bom, aqui são todos os dados juntos, né? Porque com o manejo de doença, nós levamos em consideração temperatura e umidade, né? Tudo junto, exceto para o ídio, né? O ídio não precisa de água livre,
né? Exatamente. Ele tem o esporo dele, ele é barriliforme, em forma do barril. Ele tem 95% de água no seu tecido. Então, se ele estiver totalmente seco, ele tem condições de germinar e avançar. Quanto mais seco, mais agressivo ele é, tá? Então, nós tivemos alguns períodos de veranico aí, conforme o material genético, ele é muito sensível, ele realmente avançou. Avançou e o pessoal começou a ter dificuldade de controle. Tiveram que fazer 1 a 2 aplicações em intervalos mais curtos para poder segurar esse oídio, pelo fator climático. O próximo, por favor. Bom, isso aqui é o resumo, né? Normalmente, quando você olha o dado, assim, o valor total da chuva no mês e a média de temperaturas mínimas, médias e máximas do mês, ele é um indicador, mas ele não fala muita coisa, né? Então, o dado mensal, né, ele não é muito conclusivo. Por isso que a gente precisa, né, de horas de molhamento foliar, de chuva por dia, de chuva acumulada, de temperaturas mínimas, né, temperaturas máximas, né? O próximo, por favor. Bom, essa fotografia ela foi tirada pelo Heraldo, né? Esse aqui é o triângulo das doenças. Né? Nós raciocinamos sempre em cima desse triângulo, né? Que para haver doença é preciso existir uma hospedeira suscetível, é preciso haver o patógeno, né? Precisa ter inóculo do patógeno, e precisa ter um ambiente favorável. Então, vocês olham, essa fotografia ela vale por 1000 palavras. Exatamente, tio. Então é o seguinte, ó, se nós observarmos essa imagem aqui da região do Goiôxim, que é um pouquinho mais pequena, né? Ela ficou um pouco, né? Mas podemos observar o seguinte, ó, por essa imagem nós temos o quê? Uma cultura, uma cevada, nós temos temperatura e nós temos também umidade e temos também pouca luz. Por essa imagem aqui, o que caracteriza isso aí? Caracteriza uma condição excelente para o avanço de algumas doenças, como bacteriose, como mancha, né, mancha em rede. Então, quer dizer, nessa condição, né, nesse momento, a mancha ela vai avançar. Então, esse triângulo aí me mostra o seguinte, que eu tenho que tomar uma atitude em termos de controle para não perder potencial produtivo. Próximo, por favor. Bom, pessoal, com relação à safra deste ano, então o radar é o seguinte, o radar ele tem um ponto de leitura de doenças nesses 17 municípios. Cada município tem 1, 2, 3 pontos desses, né? Em cevada e trigo. Né? Então, falando aqui de trigo, nós podemos ver o seguinte, ó, que nós temos várias doenças ocorrendo. Mancha amarela, mancha em rede, né? Mancha amarela, temos bacteriose, temos oídio, tá? Temos mancha marrom e começou a giberela. Tá? Então, mostra o seguinte, pessoal, que a condição ela está seca, mas nós temos umidade suficiente para o avanço dessas doenças. Tá? Então, conforme o material genético, conforme o microclima, eu posso ter um plus aí de doença e posso comprometer meu potencial produtivo. Próximo. Bom, pessoal, então o típico do trigo, se nós observarmos aí, nós temos aí o oídio bacteriose. Essa foto é bem didática. Nós podemos ver o seguinte, ó, essas folhas queimadas aí, né, são efeitos de bacteriose. E essa purulência branca aí no tecido foliar, na verdade é o quê? É o oídio. Então, esse oídio está presente, ele vai causar dano, ele está avançando, ele ataca desde as folhas até o colmo, tá? Então, podemos ver o seguinte, o primeiro que entrou quem foi? Foi o oídio ou foi a bacteriose? Na verdade, foi a bacteriose. Se observarem aí, no terço médio e baixeiro, a bacteriose, ela está presente em cima, né, nas folhas do meio, né, e o oídio está presente na parte superior, tá, pessoal? Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, ó, que, primeiramente, nós tínhamos que manejar o quê? Bacteriose. Depois, nós partimos para o manejo de oídio. Então, se nós olharmos esse desenho, nós podemos ver o seguinte, que eu tenho que fazer um manejo condicionado. Entra o manejo de bacteriose, que foi causada pela entrada, né, da geada, que a geada proporcionou portas de abertura, ocorreu infecção da bacteriose, depois nós tivemos seca, e depois aconteceu o quê? Aconteceu um avanço drástico do oídio. Próximo, por favor. Bom, pessoal, se nós olharmos para essa imagem aí, temos aqui nitidamente, nitidamente aqui nessa seta vermelha, o oídio atacando como?
Esse weed ele é tão violento que ele forma grumos e nós temos dificuldade de atingir o alvo aqui. Produtos nós temos para controlar. O problema é nós atingir o alvo disso aqui, ó. A folha é mais fácil, o pomo é mais difícil. Isso aqui vem acarretar alguns problemas, né, professor? Você poderia comentar alguma coisa sobre o ataque do pomo? O que poderia acontecer? Fungos que atacam o pomo é sempre mais difícil controlar, né? É um alvo mais difícil, né? Se for pensar em controle químico, né? Toda forma de controle, né? Então, é uma situação esse ano. Esse ano, essa situação de bacteriose e o ídio, né? Ser o ponto alto da safra, é uma situação meio inusitada, né? É uma situação bem especial esse ano. Exatamente. Então, esse weed que ataca o pomo, ele vai enfraquecendo o pomo. Eu posso até controlar. Se fica um pouco, ele enfraquece o pomo. Aí chuvas, ventos, fazem com que no final do ciclo da cultura acabe ocorrendo quebramentos e acamamentos. Isso começa a perder qualidade. Tá, pessoal? Próximo, por favor. Bom, pessoal, aí é o seguinte, ó, aqui tem um manejo típico aí para a questão de weed no trigo, né, e bacteriose. Então, aqui existem fatores aí que definem isso, né? Primeiro, chuva, seca. Né? Seca é um pouco de chuva mal distribuída, né? Isso favorece a ocorrência de weed, né? Tá? A questão de ocorrência de pressão do patógeno na cultura. Isso faz com que eu consiga ter dificuldade no controle, tá? Então, tem que entrar mais preventivo. Aí existem alguns produtos aí que nós indicamos, que aí são triazóis, estubirulinas e carboxamidas, estubirulinas, carboxamidas e triazóis, e algumas misturas com protetores. Isso facilita o meu manejo como um todo. Tá, pessoal? E para bacteriose? Manejo de bacteriose, eu tenho a porta de entrada foi agiada. Algumas situações, a porta de entrada pode ser o adjuvante, que dá fitoxidese e aí a bacteriose entra. E aí nós temos algumas opções de manejo, né? Nós temos aí hidróxido de cobre, oxalato de cobre, nós temos aí alguns fosfitos com cobre, fosfitos com silício e ácido acetilsalicílico, fosfitos com ácido acetilsalicílico, e temos alguns produtos aí, alguns produtos que têm ação mais de choque, de asepsia, né? Que é no caso aí de produtos à base de cloro, por exemplo. À base de cloro, isso aí, cloro ativado, faz com que você tenha um bom controle. Próximo, por favor. Bom, pessoal, com relação à cevada, nós podemos ver o seguinte, nós tivemos várias situações aqui. Bacteriose, muita mancha marrom e um pouco de giberela. Então, quer dizer, esse ano, a condição ela foi média com relação à pressão, mas tivemos todas as doenças, né? Isso acarretou e pode acarretar em perda se não fazer um bom manejo. Próximo. Bom, aqui um exemplo típico, né, da cevada, com relação à pós-geada. Então, teve a geada, ocorreu um dano na área foliar e ocorreu a entrada da bacteriose. Então, isso aí faz com que, lá na frente, eu tenha um ataque severo ali próximo do espigamento. Isso vai me levar a ter dificuldades de controle. Então, eu tenho que manejar essa bacteriose nessa fase aí. Próximo. Bom, já na fase mais adulta, podemos ver o seguinte, ó. O terço médio baixeiro, né, está tomado de bacteriose. Então, aqui nós temos, vamos ter problemas, né? Então, é importante nós fazer um bom manejo. Próximo. Bom, com relação à mancha em rede e bacteriose, eu vou deixar o professor aí dar uma explanada aí sobre o efeito da mancha em rede e da bacteriose e por que ela se confunde muitas das vezes. Nesse caso aqui também, né? Aí, no caso, a condição de umidade aqui é diferente do ídio, né? A condição de umidade acaba favorecendo as duas, né? E aqui nós temos nesse slide à direita, o típico início da mancha em rede, né? E a esquerda, né? E à direita, né? A mistura dos dois sintomas, que chega um momento que é difícil separar o que é o que, né? Mas aqui embaixo está mais nítido, né? A queima, né? Da bacteriose. Exatamente. Daí para frente, a taxa de evolução é extremamente rápida. Então,
do meio para o final, o que acontece? Há uma evolução tanto da mancha quanto da bacteriose, se eu não fazer o manejo inicial, né? Isso me leva a quê? Isso me leva a ter perdas de controle. Então, o que manda é o meu manejo inicial. Os próximos manejos é a manutenção do meu manejo inicial. Senão, eu vou perder potencial produtivo. Próximo. Bom, com relação ao manejo, então aqui, ó, o orvalho, que nós falamos anteriormente, né? Clima seco, orvalho, né? É o suficiente para que ocorra o avanço da mancha, tá? E para manejar essa mancha, é importante o quê, pessoal? Trabalhar com triazol, com estuberolina e carboxamida, tá? Alguns produtos mistura quádrupla, né? Colocando aí os protetores junto na jogada, senão eu não consigo fazer esse manejo, tá? Com relação à bacteriose, eu vou trabalhar com alguns produtos de contato, pode ser um mancozeb, eu posso trabalhar aí com fosfitos com cobre, acetilsalicílico, posso trabalhar, inclusive, com alguns produtos de asepsia, tipo amônia quaternária, posso trabalhar aí com cloro ativo, né? Então, eu tenho várias opções de manejo aí para bacteriose, pessoal. Posso trabalhar com casogaminicina também, isso é importantíssimo, tá, pessoal? Próximo. Bom, nós não poderíamos deixar de falar de giberela e desoxinivalenol, né? Considerando que as nossas metas não é apenas produtividade, mas é qualidade. E quando nós falamos de qualidade, é grãos com baixo teor de desoxinivalenol. Próximo. Bom, no caso da cevada, pode avançar o próximo, fazer o próximo, que vai aparecer uma 7, faz mais um avanço. Isso. Bom, não, pode voltar, desculpa. Isso. Só deixa as duas flechas. Isso, ótimo. No caso da cevada, né, toda a nossa, o que a gente preconiza, né, enquanto recomendação, né, a gente começa a se preocupar com deoxinivalenol a partir saída das aristas? Da saída das aristas, do pincel, né? E vai até a fase de grão leitoso, cera mole, né? E é o que nós chamamos de cobertor mais comprido, né? E que num ano mais úmido, né, nós pisamos no acelerador, num ano mais seco, nós pisamos no freio, em termos de número de aplicações, né? A gente já mostrou em dias de campo, em outras oportunidades, né, trabalhos que a gente fez, né, em condições controladas, né, mostrando que, do ponto de vista de infecção do fungo e de contaminação por desoxinivalenol, eu preciso me preocupar, né, durante essas fases todas, tá? Que eu corro o risco de infecção. Se eu for me preocupar apenas pelo sintoma de giberela, aí o cobertor pode ser mais curto, né? Mas aí a preocupação é mais quando a espiga está exposta mesmo, né? Mas quando eu me preocupo com desoxinivalenol, né, eu tenho que me preocupar com toda a fase. Próximo, por favor. E na verdade, a eficiência e a contaminação tem muito a ver, né, com a desuniformidade das lavouras, né? Quanto mais desuniforme estiver a lavoura, né, mais desuniformidade vão estar as plantas, né, e maior vai ser mais complexo, né, vai ficar o controle. Pessoal, então o que aconteceu é um exemplo típico, né? Nós tivemos efeito de geada. Em algumas situações ocorreu uma desuniformidade, né, na evolução das plantas, né? Isso faz com que, para mim fazer esse cobertor, como o professor falou, eu tenho a necessidade de fazer um sequencial. Então, esse ano é um ano para 2, e em algumas situações eu tenho que fazer até 3 aplicações focadas na redução de DOM. Mas não só pelo fator climático, mas também pela questão de desuniformidade. Algumas lavouras aconteceram isso. Como eu tive vários estágios dentro da lavoura, eu me obrigo a fazer mais aplicações para fazer esse cobertor e cobrir e proteger essa espiga, buscando redução de DOM, do desoxinivalenol, que é produzido pelo Fusarium graminearum.
Então, se eu tenho uma lavoura mais ou menos uniforme, eu vou fechar aí com 2 aplicações, tranquilo. Se a lavoura está desuniforme, independente do clima, eu tenho que fazer 3 aplicações para poder segurar a minha giberela e automaticamente eu reduzir os teores de desoximelenol, que isso aí, né, está regulamentado pela Anvisa e é um fator de desconto quando você entrega a matéria-prima. Então, existe todo um treinamento para isso, para se trabalhar. Então, o que define isso é o quê? É a uniformidade, o padrão de lavoura, além do clima. Então, os nossos parâmetros para tomada de decisão não é apenas chuva, né? Nós temos que levar em consideração o molhamento da espiga, né? Aí, o orvalho também pesa, né? Porque muitas vezes o teor de desoxinivalenol não é muito alto, mas é alto o suficiente para prejudicar a qualidade. Se nós der uma observada aí, esse ano, nós tivemos alguns choques de calor. Esses choques de calor, eles proporcionaram em algumas regiões, alguns pontos, algumas falhas de espigueta, de fertilização da espigueta, né? Então, ali ficou uma espigueta no meio da espiga xoxa. Ali teve umas chuvas no meio, algumas garoas e coisa e tal. Ali ocorreu a infecção, tá? Por fusário. Então, se vão notar no campo hoje, se sair daí e for notar no campo, vão ver que algumas situações tem uma espigueta, outra falha. Isso não quer dizer que você perda de potencial produtivo, porque a falha foi pouca, né? E aí vai haver uma compensação na espiga. Porém, essa falha que ocorreu é uma porta de entrada para a giberela, que, consequentemente, vai contaminar os grãos próximos. E aí nós teremos o dom. Por isso que é importante fazer um manejo ou fazer esse cobertor, justamente para minimizar isso aí. Tá, pessoal? Próximo, por favor. Bom, com relação ao trigo, nós também já conversamos muito nos dias de campo, né? Esse conceito, né, de que eu tenho que me preocupar não apenas com o rendimento dos grãos, mas também com a qualidade do produto. E a qualidade, para nós, também, né, é um baixo teor de deoxinivalenol. E o cobertor, nesse caso, ele precisa ser mais comprido também, né? O próximo, por favor. A gente já mostrou também, né? O slide acabou ficando pequeno, né? Mas esse é um resultado parcial de um dos ensaios, a gente fez outros, né? Mostrando em que a gente avaliou, né, a aplicação a inoculação em condições controladas na Antese, no grão leitoso e no grão massa mole, né? Com e sem fungicida, né? Então, quando eu faço a inoculação na Antese sem fungicida, eu tenho giberela e tenho desoxinivalenol, obviamente, né? Aí, obviamente, o fungicida reduz, né? Agora, quando eu faço inoculação no grão leitoso, eu tenho menos giberela, mas eu tenho bastante desoxinivalenol, que é essa terceira coluna. Obviamente, se eu fizer a aplicação do fungicida preventivo, né, ele tem um efeito muito bom, né? E mesmo na fase de serra mole, se eu fizer uma inoculação, eu não vou ter giberela, mas ainda assim eu vou ter contaminação por desoxinivalenol. E o fungicida ainda tem algum efeito, né? Então, se nós olharmos por aí, né, professor, nós podemos ver o seguinte, que como é que eu jogo isso aí para a realidade? Como é que eu consigo jogar isso aí para uma situação de campo aí, de lavoura, né? É da seguinte forma, um ano que eu tenho baixa pressão de fusário, tá? Que não há dano na espiga, tá? Pode acontecer que eu vá fazer análise de mitoxina D no nível alto, porque não expressou o dano na espiga lá, aquele rosado, aquele chochamento, mas eu peguei os grãos bons e fiz análise e deu teor de tom elevado. Então, mostra o seguinte, que a janela de infecção começa no espigamento e vai até grão leitoso massa mole. Então, não necessariamente eu tenho que ter giberela para ter o efeito ou ter teores de dom elevado. Muitas vezes eu não tenho esse manifesto de dano na espiga, mas eu tenho, né, o composto químico gerado por esse fungo. Próximo, por favor. Já estamos encerrando. Bom, aí, aos poucos, nós vamos chegar no biológico, né? Então, dentro dessa visão da importância da contaminação por DOM após a Antese, né, nós temos conduzido esse estudo
né? Então, a pergunta que nós temos feito, e temos feito trabalho em casa de vegetação e no campo, né? Aí em Guarapuava e casa de vegetação aqui em Maringá, em que a gente está estudando, né, um trabalho em colaboração com o professor Flávio Medeiros, da Universidade Federal de Lavras, que é especialista em controle biológico de doenças, e em que a gente está avaliando, né, o efeito da utilização de Bacillus subtilis, né, que é uma bactéria, já tem vários estudos internacionais que mostram que é uma bactéria que tem eficiência na redução de giberela e desoxibivalenol. Esses estudos internacionais, eles são feitos baseados em uma aplicação, né? Então, o que nós estamos estudando é avaliar o efeito, né, dessa bactéria com aplicação na antese, com aplicação no grão leitoso e aplicação em ceramole, né? Não apenas uma aplicação, né, mas também em outras fases. É que, na verdade, nós temos que fazer um sequencial disso aí. A gente está com trabalho, né, pelo menos uns 3 anos de trabalho, né, biológico, tá? Então, é um trabalho que não é tão simples assim a gente desenvolver, não é tão fácil assim, tá? Mas nós já temos estudos aí, com 3 anos aí, que nós estamos mexendo com isso, justamente buscando os pontos, onde é que ele pode responder melhor, né? Ou ele responde em todas as fases, ou ele responde em 2 fases, ou ele responde em uma fase. Nós estamos aprendendo, desenvolvendo esse trabalho. A gente tem alguma informação superficial, mas nós precisamos de mais um período aí para poder reverenciar, né, o manejo de biológico. E principalmente avaliar em diferentes cenários, né? Um ano de bastante pressão de doença, um ano de menos pressão de doença, né? E um ano normal, digamos assim, né? Então, é preciso testar em vários cenários, né? É que, na verdade, os cenários, vamos dizer, né, professor? Vamos dizer o seguinte, os cenários nos indicam o seguinte, qual é a garantia disso? Né? O quanto que eu tenho que trabalhar? Qual é a dose? Eu aumento dose, reduzo dose do biológico, né? Como é que eu vou mexer isso aí? Em que momento se eu tenho que aliar um químico? Ou se eu preciso aliar um químico ou não preciso? Né? São todas as perguntas que nós temos, né? Esse ano é um ano seco, um ano um pouco diferente. Nós precisamos de ano mais chuvoso, né? E um ano normal. Nós temos que construir isso aí, entender como é o comportamento do biológico, para nós ter a perfeita performance dele a campo, para nós ter o sucesso que nós precisamos. Então, é uma ferramenta nova que está vindo, importantíssima, que dá para se trabalhar, porém nós temos que saber qual é a concentração que eu tenho que trabalhar no campo. Quanto preciso no campo desses biológicos para me ter potencial de controle. O próximo, por favor, aí nós estamos encerrando a nossa apresentação. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a vocês pela atenção, né? A oportunidade de nós colocar um pouco do nosso conhecimento aí, o pouco que a gente sabe. E estamos à disposição a perguntas, caso tiver. E o biológico é uma coisa que nós realmente estamos nos aprofundando bastante. É uma ferramenta extremamente importante e cabe mais estudos aí para nós evoluirmos nisso. Muito obrigado. Eu agradeço o pessoal da parte técnica aí que nós passamos Tá certo, então. Muito obrigada ao Heraldo e ao Dauri, então, pelas informações aqui nos repassadas. Nós estamos aqui novamente, então, com a Cristiane e com o Alfred, e nós temos uma pergunta. Temos uma pergunta da nossa cooperada Hildegard Abt. Então, aí vocês nos ajudam a responder. Vamos ver o que ela nos questiona. Boa tarde, o meu nome é Hildegard, eu sou produtora da Agrária, com propriedade no Goiuxim, e eu gostaria de saber se nos cereais de inverno estão sendo feitas pesquisas com produtos biológicos para controle de pragas e doenças. Quem nos responde, então? A Cristiane, pode responder? Bom, Hildegard, como o Heraldo falou, nós estamos com um estudo junto com a UEM, com o Bacillus subtilis, que a gente vai testar agora no trigo,
para ver em relação a DOM, né? Esse é um estudo que já vem sendo feito já há 3 anos, em condições de laboratório, em condições de casa de vegetação, e agora nessa safra nós vamos colocar no campo, para fazer os estudos a campo. Com relação ao farm, que é a parte que eu estou mais ligada ali, nós temos alguns estudos também que foram iniciados agora nessa safra com o cooperado, né? Mas ainda não temos resultados. Agora vamos esperar terminar a safra, fechar os resultados para a gente poder ir concluindo. Apesar de ter sido um ano também mais seco, né, com outras condições, a ideia é que seja feito em outras condições, em anos mais chuvosos também, para a gente ver o comportamento, né? Mas já está sendo feito, sim, alguma coisa dentro da parte de fitopatologia, de doenças, né? E esses on-farm também já tem a parte de pragas também, que a gente está avaliando. Quer complementar? Hilde, da parte de manejo de pragas, da mesma forma, a gente acessou aí nos últimos 2, 3 anos mais de 20 produtos comerciais e pré-comerciais, né, que vão ser lançados ainda, e são basicamente produtos à base de alguns bacilos, né, bactérias e também vírus com foco específico em algumas lagartas. Basicamente é isso. Tá ok. Alfred, seus agradecimentos finais e nossa gratidão também por ter contribuído conosco nessa tarde. Muito obrigado. Acho que é uma oportunidade de falar sobre biológicos, né, Cris? Uma coisa que está à tona. Quero agradecer a todo mundo por ter nos prestigiado e um bom evento para todos. Da mesma forma, a Cris, nosso muito obrigada. Também as suas considerações finais. Obrigada. Como o Alfredo falou também, é importante esse evento, né? E a gente vinha agora começar a falar do biológico um pouco mais para os nossos cooperados, né? E agradecer a todos também que nos prestigiaram, né? Pelas redes sociais, vamos dizer assim, e que estão participando do nosso evento aí. Obrigada a todos. Tá certo. Nós convidamos vocês para continuar nos acompanhando, então. Nós temos mais algumas pesquisas e informações, né, para nos trazer. Agradecemos também, vamos deixar aqui o Heraldo e o Dauri para fazer as considerações finais também. Nosso muito obrigado a vocês. Nós agradecemos a oportunidade aí de estarmos juntos. Eu gostaria de colocar que nós temos trabalhos aí de 3 anos focados em cevada e trigo com bacilos, né? E também temos trabalhos aí focados também com tricoderma, mistura de 2 tricodermas e bacilos. Tanto na cultura da soja, nós temos informações de 2, 3 anos aí, focados em mofo branco principalmente. Então, essa questão do biológico não está descoberta, só que o estudo é um pouco mais demorado pelo fato de nós adaptarmos essa ferramenta. Então, hoje nós temos uma série de trabalhos, temos um farm, temos com várias empresas aí do agronegócio que estão desenvolvendo o trabalho junto à FAPA, focado nos biológicos e buscando a interação deles com o químico, visando diminuir a aplicação química ou interagir com o químico. Então, a gente viu que realmente tem alguns benefícios já apontados, mas cabe muito mais estudo. Eu vou falar para o professor Dauri para fazer o fechamento. Bom, mas assim, agora, ultimamente, né, nós estamos focalizando mais Fusarium graminearum, Giberella e desoxibivalenol, em função de estudos internacionais, né, que mostram a potencialidade, né, dessa abordagem. Né. Há uns 3 anos atrás, eu estive na USDA, em Peoria, em Illinois, né, conversei com um especialista, né, que trabalha nessa área, né, mas a situação, a realidade americana é um pouco diferente da nossa, né. Então, o que nós estamos fazendo é adaptar, né, a tecnologia, a informação, à nossa situação, à nossa realidade. Então, vamos continuar, né, nesse estudo, né, e como eu falei, o importante agora é analisarmos em diferentes condições de maior pressão de doença, de menor pressão de doença, né, Microclimas diferentes. Microclimas, né, para ter bastante segurança, né, para fazer uma boa indicação. Cabe aqui salientar também, antes de nós fecharmos, né, professor? E também temos aí um trabalho na linha de indutores. Né? Tem alguns produtos que induzem resistência. Então, não é só biológico, mas é uma soma de ferramentas. Nós temos os químicos, nós temos os biológicos
e nós temos os indutores, que são compostos químicos que ativam alguns genes da planta para fazer a defesa, né? Então, na verdade, é um manejo integrado de procedimentos, né? Que vão fazer com que eu consiga ter a expressão máxima potencial da cultura. Então, não é só uma coisa, não é só outra. Então, hoje, nossos estudos, eles nos levam a fazer uma interação dessas ferramentas. Então, nessas linhas que nós trabalhamos, químico, o biológico, nós estamos aí nos aprofundando bastante nisso. E também nos indutores da resistência. Então, tem moléculas químicas, produtos químicos, que desencadeiam uma reação na planta, que ela ativa genes elicitores, que promove a defesa da planta. E aí a taxa de evolução da doença acaba sendo menor. Eu ganho residual e diminuo o meu número de aplicações. Então, na verdade, é uma interação de fatores que me leva a um resultado positivo, tanto para o produtor, como para o meio ambiente, né? Então, todo mundo vai ficar feliz com um bom manejo aí, e um manejo bem pensado. Beleza? Um bom Winter Show para vocês e um grande abraço aí. Valeu, muito obrigada. Abraço a vocês também. Continuem conosco aí online, será uma honra ter vocês acompanhando as nossas próximas palestras aqui.